todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, é com alegria que retomamos o estudo da Revista Espírita. Estamos na Revista Espírita do primeiro ano, 1858, e estamos no mês de março. Vamos entrar agora em conversas familiares de além-túmulo, onde Kardec vai trazer essa comunicação que ele chama de O Assassino Lemer. Lembrando que esse caso ele vai publicar no Céu e o Inferno, né? Em 1865. Então a gente vê como Kardec ele também, já desde essa época, ele ia preparando as comunicações, ia selecionando, e essa foi uma delas. Afinal de contas, quem foi Lemer? Então, ele foi condenado à pena última pelo júri de Aisne e executado a 31 de dezembro de 1857. Ele foi evocado em 29 de janeiro de 1858. Então, ele foi condenado, né, à pena capital, né, pelo júri de Aisne, que é um tribunal de juízes superiores do departamento de Aisne, que fica ao norte da França. Ele foi executado em 31 de dezembro de 57. E em janeiro, quase finalzinho de janeiro, ele foi evocado. Então, quase que um mês, né? Quase que um mês depois, 29 dias, né? Depois ele foi evocado e ele dá essa comunicação aqui, como a gente vai poder fazer a leitura e refletir. Ah, só mais uma coisinha, né? É, como nós falamos no início, foi publicado no Céu e o Inferno na segunda parte, que são exemplos, né? A primeira parte, no Céu e o Inferno, Kardec trata da doutrina, e a segunda parte, exemplos. No capítulo 6º, onde tem as comunicações de criminosos arrependidos, é que vai estar essa comunicação. Lá no Céu e Inferno, a versão é um pouco mais reduzida. Aqui a gente vai ver um pouco mais na íntegra, né? Então começam assim a evocação. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao assassino Lemer, executado a 31 de dezembro de 1857, que venha até nós. Logo ele responde: Eis-me aqui. Como pôde tão prontamente atender ao nosso apelo? Raquel o disse. Tem uma nota de rodapé. Quem é Raquel, né? Tendo sido evocada alguns dias antes, por intermédio do mesmo médium, a senhorita Raquel apresentou-se instantaneamente. A respeito, foram-lhe feitas as seguintes perguntas: como é que viestes tão prontamente no mesmo instante em que vos evocamos? Dir-se-ia que estáveis preparada. Resposta: quando a irmã, a médium, nos chama, vimos depressa. Tendes, pois, muita simpatia pela senhorita irmã? Resposta: há um laço entre ela e nós. Ela vinha a nós, nós vamos a ela. Entretanto, não há nenhuma semelhança entre seu caráter e o vosso. Como é, então, que há simpatia? Ela jamais deixou inteiramente o mundo dos espíritos. Então, essa observação aqui, né, sobre a Raquel. Continuando, vendo-nos, que sensação experimentai? A de vergonha. Como pode uma jovem, mansa como um cordeiro, servir de intermediário a um ser sanguinário como vós? Aqui ele está se referindo a médium, né?
Mansa como o cordeiro, que seria a irmã. A irmã será bem jovem, né? Uma adolescente ainda. Né? Então, como é que pode uma jovem mansa como o cordeiro servir de intermediário a um ser sanguinário como vós? Deus o permite. Conservastes os sentidos até o último momento? Sim. Ele foi guilhotinado, né? Então, ele pergunta se conservou os sentidos, né? Até o último momento. Sim. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Resposta: eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria e mais pungente se me tornou minha dor. Lembra que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala, né, que dependendo muito do tipo de morte, dependendo também da evolução do espírito, né, uns têm uma perturbação maior ou menor. E acredito que até por isso Kardec vai indagar, né, sobre essa, se ele tinha noção da existência espiritual, né, dessa nova existência, né? E ele fala, né, que ele estava em grande perturbação e ainda não se libertou totalmente dela nessa comunicação, né? Era uma dor puramente física, análoga à que resultaria de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Então, aqui ele está falando que essa dor que ele sentiu, né, já como espírito, já depois da morte do corpo físico, né, é uma grande dor moral. Quando começastes a sentir essa dor? Desde que fiquei livre, livre do corpo, né? Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. E aqui a gente entra novamente na condição do espírito, né? Condição moral, né? Ainda muito ligado à matéria, então ainda tem uma perturbação muito grande, né? Vistes o corpo mutilado? Vi qualquer coisa de informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Ou seja, ele viu o corpo dele, né? Mas ele se sentia intacto, né? Aqui já falando do espírito, né? Mas, Que impressões vieram Mário, desse fato? ne- desculpa, mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Aí, ó, vi qualquer coisa de informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, conhecia-me intacto, isto é, que eu era mesmo. Quando ele diz a qual me parecia integrado, eu penso que poderia ser, ainda não havia total ruptura entre o perispírito e o corpo, né? Eu penso que quando ele fala vi qualquer coisa de informe, essa palavra informe aqui, eu até pensei que ficaria mais adequada disforme, né? Uhum, Porque o que sim, que ele quer dizer? Como a cabeça foi não concordo. cortada, o corpo está disforme, né? Tá deformado, Uhum, né? A qual me parecia integrado. Ou seja, ele está se referindo a ele como espírito integrado ao corpo. E o que que ele é, viu? Ele viu um corpo informe.
sim. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Ou Aí seja, ele já... houve a morte, houve o rompimento, ele via o corpo, alguma coisa que seria o corpo, né, informe, mas ele se reconhecia intacto como espírito. Então é justamente aquela perturbação do espírito, né? Mas como é uma morte súbita, Kardec explica, né, que os laços custam muitas vezes se romper. É isso que eu estou querendo me referir. Porque a qual me parecia integrado, a impressão que eu tenho é que o espírito ainda se sentia parte daquela coisa informe e, no entretanto, reconhecia-se intacto como espírito. É uma coisa assim muito interessante do que ele fala aqui, né? Eu me parecia integrado àquele corpo, como se eu ainda fizesse parte. E, no entanto, eu estava ali como enxergando diferente, me parecia intacto. É isso que eu estou querendo que a gente pense assim, né? O que o Espírito está querendo falar aqui? Se ele vê, como Espírito, ele vê alguma coisa informe ali. Mas, no entanto, ele se parecia integrado àquela coisa informe ainda. É isso que eu penso. Porque aí trata-se da sensação do espírito, né? Por isso que ele fala, parecia, né? A qual me parecia integrado. Mas ele sabia que não estava mais integrado, né? Porque ele vê o corpo morto e se vê como espírito. Então, se a gente fosse questionar para o próprio espírito, aqui talvez ele não fosse saber precisar em que momento houve o rompimento total. Mas a partir do Isso, momento que houve a ruptura completa, pela, né? pela, pela, Uhum. pela Desligamento, guilhotina, eu diria. É, instantaneamente o perispírito ele se desloca não, ele se rompe, né? O laço se rompe. mas lembra que Kardec explica, né, que nós nas mortes violentas, né, muitas vezes a- esse desligamento, né, vai e pode levar dias, semanas, né, devido à materialidade do espírito. Aqui, né, ele se reconhece que era eu mesmo. Por isso eu digo, é um espírito mais evoluído nesse sentido que ele está me falando. Você me chamou muita atenção essa resposta dele, sabe? Porque te remete a várias questões, né? No O passamento, teu como som está um pouco ruim, tem como você melhorar que a gente está muito abafado. No ouvido, com coisa no ouvido aqui, me chama Agora atenção. melhorou, agora melhorou. Claro, me chama atenção, entendeu? No passamento, Kardec sempre fala, né, de que a gente, dependendo do espírito, o desligamento não é rápido, principalmente em mortes súbitas, em que há uma ruptura assim, né, de repente. Então, eu penso que nessa situação é, é esse espírito, por isso a gente vê como é individual de cada um. Ele pode ser um assassino extremo. Houve uma ruptura ali, mas dali um mês ele estava sendo questionado e ele explica que ele viu uma coisa informe, se sentia ainda pertencendo àquela coisa informe, no sentido de que ainda não havia uma total ruptura no instante da guilhotina, mas ele estava se percebendo intacto já. Interessante essa colocação dele, né? Aqui, Nilce, eu penso o seguinte: não se trata, no meu ponto de vista, não se trata de ser um espírito mais elevado. Ao contrário, né? Ele é um assassino, né? Por isso que já na primeira pergunta ele fala que ele sente vergonha, né? Aqui logo nas primeiras perguntas, né?
que Sim, não se trata ele, de espírito elevado, eu ele sente concordo. vergonha. Aqui no Mas, caso, o que eu acredito é que não é que ele seja um espírito elevado, mas que o arrependimento dele, né, é que fez com que ele falasse tivesse. a palavra certa, Mário, falasse a palavra certa, que quando ele diz que ele sentiu vergonha, ele se arrependeu no ato, por isso ele sentiu aquela dor no coração. Nas próximas perguntas, Vamos continuar. no depoimento dele, ele vai falar sobre o arrependimento, né? Então, aqui, uma coisa que você falou e que é interessante e que é muito verdadeiro. Primeiro, que a gente não pode generalizar. Cada Muito. caso realmente é um caso. Então, um assassino, por exemplo, né? Nossa, mas por que que ele recobrou a consciência dele tão rápido? Muito embora ele esteja numa perturbação muito grande ainda. Aí a gente vai ver que é pelo arrependimento. Tem casos de suicidas, como Kardec falou também, que essa perturbação pode demorar dias ou até anos, mas depende. O suicida pode ficar preso naquela angústia, mas não há o arrependimento em si, né? Então, cada caso é um caso. E É. tem casos, por exemplo, de pessoas que tentam suicídio e no último momento elas se arrependem, mas esse último momento não foi o suficiente para que ela não finalizasse o ato. Esse arrependimento conta também, né? Conta muito para o espírito, né? Porque o que a gente vê muito é essa generalização, né? Essa ideia o fulano cometeu suicídio, agora ele está numa situação X ou Y, como se fosse para todos. Não é, né? Aqui a gente tem um depoimento exatamente de um assassino, né? E só lembrando aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo. Só lembrando que essa comunicação, ela vai ser colocada no capítulo 6, que tem como título Criminosos Arrependidos, que é o caso do Lemer, né? Vamos avançar um pouquinho mais. A gente parou aqui na 10ª, né? Vamos lá. 11ª questão. Que impressões vos advieram desse fato? Eu sentia bastante a minha dor. Estava completamente ligado a ela. Será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo o supliciado a consciência das suas ideias? Resposta: o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. Quanto tempo isso dura? Mais ou menos. Dizem que se ha notado a expressão de cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou ato da vontade? Da vontade, visto que o espírito não se havia ainda desligado. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao entrar na nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Acaso fus achartes reunido aos vossos cúmplices, concomitantemente supliciados? Ou seja, ele foi executado com outros criminosos, né? Outros parceiros, né? Infelizmente, sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros os seus crimes. Então, eles se viam, né? E se acusavam um ao outro, né? Dos crimes cometidos, né? Eu ia
comentar aqui, mas eu resolvi seguir um pouquinho, né? É isso aqui, né? O sofrimento, né? Uma espécie de remorso, né? Que já é o início do arrependimento, né? Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as, são felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. Que impressão vos causam esses olhares? Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. E qual a impressão que lhes causais? De piedade. Ou seja, as vítimas, né, têm piedade dele. Terão, por sua vez, o ódio e o desejo de vingança? Não. Seus votos atraem para mim a expiação. Não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Lamentais a perda da vida corporal? Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Como fostes conduzido à vida criminosa que levaste? Compreendei. Eu me julgava forte. Escolhi uma rude prova. Cedi às tentações do mal. Então, aqui ele está falando a prova pela que ele passou na encarnação, né? Então, ele escolheu essa prova, né? Mas ele acabou cedendo às tentações. O pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes também influenciado pelo meio em que viveste? Sendo um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam minhas forças. Ele ainda falando da prova, né? Que ele pediu, né? Se tivesse recebido sãos princípios de educação, ter-vos-íeis desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia, sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Acaso não vos poderíeis ter feito homem de bem? Um homem fraco é incapaz, tanto para o bem quanto para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. Então, ele tem consciência, né, que ele podia tentar domar isso nele, né, inerente à natureza dele. Eu penso, né, que quando ele fala, mas nunca me elevar à prática do bem, aquele que ainda está muito preso nessa natureza, é até uma questão de lógica, né? Como a gente costuma falar que a evolução não dá salto. Mas se ele tivesse domado essa natureza má existente nele, ele já teria avançado bastante. Porque uma coisa leva a outra, né? Ele domando em si, mais tarde, ele se elevaria, né? Quando encarnado, acreditáveis em Deus? Não. Dizem que na última hora vos arrependeste. É verdade? Porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. Então, ele se arrependeu mais por temer a esse Deus, né? E agora, o vosso arrependimento é mais sincero, não pelo medo, né? Pudera, vejam o que fiz. Ou seja, agora ele tem muito mais consciência, né, do mal que ele praticou. Então, o arrependimento é sincero, porque agora ele se dá conta do mal que fez, né? Que pensar de Deus agora? Sinto, mas não o compreendo. Essa questão a gente estuda até lá na Gênese, né? Sobre os espíritos perceberem Deus, que é no capítulo A Visão de Deus, né? E só ressaltando, né, que quando Kardec fala visão,
o espírito vê Deus, ele não está falando que o espírito vê materialmente. Essa questão, inclusive, nós deixamos até um artigo falando para que não se confundisse esse uso da visão de Deus dos espíritos, para não ter a ideia de que Kardec ou os espíritos tivessem uma ideia materialista, né? Apenas por uma questão de vocábulo, Kardec vai usar visão material e visão espiritual. Mas os espíritos puros, eles veem a Deus. O que significa isso? Com os olhos? Não. Eles têm uma percepção com todo o seu ser, com todo o seu perispírito, né? Com todo o seu entendimento. Mas os menos elevados, eles sentem, mas não têm essa compreensão dos mais elevados. E encaixa exatamente, né, com a resposta dele. Sinto, mas não o compreendo. Achai justo o castigo que vos infligiram na terra? Sim. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Não sei. Como pretendeis repará-los? Por novas provações, conquanto me pareça que existe uma eternidade entre elas e mim. Essas provas se cumprirão na terra ou no outro mundo? Não sei. Como podereis expiar vossas faltas passadas numa nova existência, se não lhes guardais a lembrança? Delas terei a presciência. Tem uma nota de rodapé aqui. Presciência, no contexto acima, o termo mais adequado seria intuição. Essa nota não é de Kardec, essa nota é apenas do tradutor, devido às palavras, né? O uso das palavras aqui. E eu concordo com o tradutor, né? É mais uma espécie de intuição que o espírito tem. Até mesmo por essas perguntas acima, né? Anteriores, né? Ele pergunta: esperar e obter o perdão dos vossos crimes? Né? É uma coisa que o espírito realmente, nesse estado, como ele foi sincero aqui, né? Ele não sabe, mas como pretende repará-lo? Por novas provações. Agora tem esse detalhe, né? Conquanto me pareça que existe uma eternidade entre uma nova oportunidade, né, de reparação através de novas provas e agora, né, como ele se encontra, né? Essas provas se cumprirão na Terra ou no outro mundo? Não sei. Também é uma resposta que não nos admira muito, né? E se ele soubesse, talvez seria porque recebeu orientação, né? Então ele mesmo não sabe. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. O Kardec deve ter falado assim, não, 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 não é isso que eu estou falando, é que eu sabia aqui na sala onde que você está. Perto de Hermance, perto da médium, né? Está reencarnado ou errante? Errante. Se estivesse reencarnado, teria esperança. Já disse, parece-me que a eternidade está entre mim e a expiação. Então, faziam 29 dias que ele tinha desencarnado, deu essa comunicação, né? E o Kardec talvez tenha querido ter a certeza, né? Se ele já estava reencarnado ou na erraticidade. Então, ele fala que ele está no estado errante, né? Na erraticidade. Perguntei se, então, Kardec achava que ele poderia reencarnar assim tão rapidamente? Eu não diria que Kardec achasse que ele poderia reencarnar. Eu vejo isso aqui, todas as comunicações de Kardec, eu vejo uma oportunidade de obter instrução. Digamos que ele dissesse
que já estaria encarnado. O Kardec não é porque o Espírito falou que ele ia aceitar essa resposta como uma resposta concreta. Provavelmente ele usaria o crivo da razão, por todas as leis espirituais que ele já vinha estudando. Caso ele tivesse alguma dúvida, ele perguntaria a um espírito superior. Geralmente São Luís está nessas reuniões. Provavelmente, após uma comunicação dessa, há uma oportunidade também de, depois das evocações e depois do conteúdo dessas comunicações, é muito natural que o corpo mediúnico eu falo dos integrantes da reunião, principalmente o dirigente, ele invoque os mentores para esclarecimento de algumas questões. Esse era o procedimento de Kardec, né? Então, Kardec, ele vai fazer perguntas. E, através das respostas, é que ele consegue detectar, inclusive, em que lugar da escala espírita esse espírito também se encontra. Nós vemos no Livro dos Médiuns, por exemplo, algumas comunicações que o espírito ele não consegue formular muito bem as respostas. E aí ele fala algumas coisas e te leva a um outro raciocínio. E aí, mais uma vez, São Luís, ele passa, então, a auxiliar esse espírito nas respostas, porque o espírito tinha dificuldade de expressar as suas ideias, né? Mas foi muito boa a tua pergunta, né? Justamente para a gente ter cuidado quando a gente lê essas coisas e não tirar essas conclusões, né? Então foi até uma boa oportunidade da gente também esclarecer. O que que acontece numa reunião mediúnica? Ou pelo menos deveria acontecer, né? Porque a gente já sabe como são feitas a maioria das reuniões mediúnicas no meio espírita atualmente. Primeiro que não se evoca, né? Começa por aí. Mas o que que deveria, como é que deveria ocorrer? Exatamente do jeito que eu falei. Há a evocação, você evoca o espírito, comunica-se com ele, e muitas vezes esse diálogo leva vários dias. Vários dias que eu falo assim, várias reuniões, várias sessões. Quando termina essas evocações, você faz a invocação, que é justamente para pedir as orientações instrutivas, não só acerca da comunicação que você acabou de receber, dessa evocação, mas também para dirimir dúvidas com relação a estudos que a sociedade, no caso, a sociedade que eu falo, não a parisiense, a sociedade, qualquer sociedade, né? Ela esteja fazendo naquele momento. Algumas pessoas podem pensar, então não se atende mais espírito sofredor? Atende-se. Tem muitas comunicações espontâneas. Muitas vezes você não evoca o espírito. O espírito é trazido. Ou seja, nós vamos lembrar que muitas comunicações, Kardec, quando relata, ele vai relatar assim: dia tal do ano, do mês tal, do ano tal, tivemos uma comunicação espontânea do espírito fulano de tal. E aí ele narra um espírito sofredor que estava ali para ser, né, atendido, digamos assim, né? Então, deveria funcionar assim. Então, prosseguindo com as perguntas, uma vez que assim, desculpa, uma vez que assim sob que forma? Ai, meu Deus do céu, me deu soluço agora. Uma vez que assim sob que forma vos veríamos, se tal nos fosse possível? Ver-me-íeis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Poderíeis aparecer-nos? Não, deixai-me.
Poderias dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. Poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Fazei votos para que sobrevenha a expiação. Então, nesses casos, né, o que se procura fazer é exatamente as boas vibrações para esses espíritos, né, para que eles, através da prece, através dessas vibrações, eles encontrem um bálsamo, né, nesse sofrimento. E é muito comum a gente receber comunicações desses espíritos falando sobre esse esse bálsamo, esse poder, né, que a prece tem. E eles são muito gratos, né? Primeiro pela lembrança deles, por se importarem com eles, né? E também porque realmente auxilia bastante. O espírito se vê sem a cabeça. Isso seria uma forma de expiação, né? Porque na realidade ele não precisaria se ver sem a cabeça, né? Por isso que por isso que quando a gente lê sobre castigo dentro das obras de Kardec, a gente precisa ressignificar essa palavra, né? Então, qual é o maior castigo que esse espírito está sofrendo? Ver as vítimas das quais ele ceifou as vidas, e nesse caso, elas não nutrem por ele nenhuma espécie de rancor, né? Isso para ele também é um outro sofrimento, né? Porque ele sente-se envergonhado, né? Como ele coloca na resposta dele, né? Que ele fica até constrangido, né? Por essas pessoas, né? Quererem até o bem dele, né? O corpo físico, né? Como ele continua vendo o corpo físico, os companheiros dos quais sofreram o mesmo suplício. Então, esse sofrimento é imposto por Deus? Não. É um castigo? É. Mas não é um sofrimento ou um castigo imposto por Deus. É um sofrimento e um castigo que é fruto das consequências dos meus atos. Então, quando a gente começa a entender, né, essas questões, aí a gente começa realmente a ver um Deus justo, um Deus bom, que não condena suas criaturas, ou que relega-as, né, para um sofrimento eterno. E quando a gente vai ver o pensamento dogmático que as igrejas trazem, você cometeu um pecado, você não tem nem a chance do arrependimento, né? Você vai para o inferno e acabou. Depois de alguns séculos que inventaram o purgatório, né? E ainda assim é uma ideia muito, digamos assim, é muito mais, a ideia é muito mais amena, né, do que o fogo eterno, mas ainda assim não é muito racional. Porque muitas vezes a pessoa que está ali, ela consegue sair de lá por causa das preces pagas, né, que fizeram por ela, e não necessariamente pelo seu arrependimento. É isso que Kardec traz, essas reflexões no céu e inferno, principalmente, né, no próprio Evangelho, falando sobre essa fé racional, essa fé raciocinada.
Aí nós começamos a entender que nós somos senhores do nosso destino. Não tem um Deus ditando que você tem que fazer isso ou aquilo. Porque as leis de Deus estão escritas na consciência. Então a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E aí o nosso livre-arbítrio faz com que a gente ceda a tentações, escolha um caminho ou escolha outro. Depois a gente não pode culpar Deus, né, pelas nossas escolhas. Então, e quando a gente ainda está numa ignorância e ainda assim cometemos atos que não são bons, a gente lembra que a própria pena que esse espírito vai sofrer é muito menor do que aquele que tem a compreensão, sabe o que é bom, sabe o que é ruim e decide fazer o ruim. É outra coisa também para a gente observar, né? Que a pena daquele que é ignorante, por quê? Porque não sabia, né? Aí a gente vê um equilíbrio, né, da lei de Deus. Como a gente estava falando no início, né, Nilson? Sobre a condição de cada espírito. Cada espírito tem uma condição diferente. Cada espírito tem uma vivência diferente. E essa é a comunicação do assassino Lemer. Essa próxima comunicação também está no céu e no inferno, a rainha de Audi. Aqui, só por curiosidade, né? Nós temos a Índia, Paquistão, Afeganistão, Nepal. Aqui, ó, tá pequenininho, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Aqui é o reinado de Aoud, Nova Delhi, perto de Nepal. É mais ou menos por aqui. Deixa eu ver uma coisa. Oud ou Aoud é um antigo reino da Índia, cuja capital é Aodhya, Lucknow em inglês, localizada entre o Ganges e o Himalaia. Aqui, ó. Aqui seria a cidade, né? O reino de Aoud. Índia, Nepal. Então vamos entrar no texto da rainha de Aoud. Nota. Tem uma nota aqui, né? 23. Deixa eu ver aqui. É, essa é uma nota do tradutor, né? Mas nós já falamos sobre isso, que essa comunicação também está no O Céu e o Inferno, na segunda parte, exemplos, e ela está no capítulo 7º, Espíritos Endurecidos. Aí a gente, lendo a comunicação, a gente vai entender por que espírito endurecido. Nota, nestas conversas, supriremos, doravante, a fórmula de evocação, que é sempre a mesma, a menos que sua resposta apresente alguma particularidade. Porque normalmente, numa reunião mediúnica, a gente já vem comentando, né, sobre reunião mediúnica, que agora, na atualidade, né, o ideal é que a gente grave e depois transcreva. E a gente nota a mesma coisa que Kardec colocou aqui, que as fórmulas de evocação sempre são as mesmas.
né? Como se fosse um cabeçalho, né? Do início da comunicação. Então, é isso que ele está falando, né? Então, ele não vai colocar aqui essa fórmula, né? Então, ele já vai direto à comunicação. Então, ele faz a evocação da rainha e já entra na pergunta. Porque o artigo anterior do Lemer, a gente vê, né, que ele faz toda aquela evocação inicial. Então, aqui a gente subentende-se que ele já fez essa evocação da rainha de Alude. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Porque ainda perturbada, torna-se impossível explicá-las. Então, ela não consegue ainda responder sobre as sensações, porque ela ainda está perturbada. Sois feliz? Não. Por quê? Tenho saudades da vida. Não sei. Experimento a acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Então, ela ainda acha que se ela tivesse viva e ela se levantasse, ela estaria bem. Mas, como espírito, ela sente, né, uma infelicidade muito grande, né? Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos e não no vosso país? Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar, quando não quero que saibas o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Aqui, nós não contamos a história dessa rainha, do reinado dela, né? Fica subentendido pelas perguntas e pela resposta, dá para a gente entender mais ou menos o contexto, sem a gente precisar entrar nos detalhes dessa rainha, até mesmo porque eu confesso que não tenho. Mas aqui fica muito claro, né? Porque a gente sabe que quando um rei é deposto, deposto não, porque aí seria uma revolução, né? Mas quando um rei ou uma rainha vem a falecer, vem o sucessor, né? Então as perguntas são inerentes à condição, à situação política, né? Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Então aqui é a situação do reino, né? Meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Aí a gente vê todo o orgulho que ela carrega, né? Desde as primeiras respostas. Digais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Que pensais do futuro que está reservado a esse país? A Índia será grande entre as nações. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis não dizer agora? Sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Que tinha direito. Aí a gente vê que realmente é um espírito bem duro, né? Que tinha direito. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estáis? Continuam a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem, mas não sei.
Parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma. Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana. Eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. Então, ela tinha uma religião, mas ela não se ocupava com a espiritualidade, né? Muito menos com Deus. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Ela, como rainha, sangue nobre, ela não se mistura, né? Então, ela não tolera essa ideia, né? Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Não era filho de rei. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Que me importa isso? Qual a vossa opinião quanto ao Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Também não era rei, era filho de carpinteiro, né? Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. E a gente vê que ela, em momento nenhum, ela se preocupa com a situação, né, das mulheres. Ela, em momento nenhum, ela se preocupa com, com pessoas menos abastadas. Dá para notar quando ele pergunta sobre o poder, sobre a hierarquia, né, sobre a riqueza em que ela viveu. Ela fala, não, mas isso é natural, eu mereço, eu era rainha, eu sou rainha, né? Ainda se intitula rainha. A gente vê o completo, a gente poderia dizer, o egocentrismo, né? Desse espírito, né? Tudo gira em torno do seu próprio ego, né? Tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-me-las, acaso, ajoelhados? E aqui, mais uma vez, Kardec abordando a questão, né? Do uso da burca, todos aqueles costumes bem marcados, né? Pelo machismo ali, né? Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral na espécie humana? Aí Kardec já vai ampliar a pergunta, né? Que me importam as mulheres? Se me falasses de rainhas, tende reminiscências de encarnações anteriores a esta, que vindes de deixar, deveria ter sido sempre rainha. Por que não acudiste tão prontamente ao nosso apelo? Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que me dignaria responder? Quem és tu ao meu lado? E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei, posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Em que lugar vos encontrais aqui? Perto de Hermance. Pelo menos ela entendeu de pronto nessa pergunta. O Lemer não tinha entendido. Essa aqui entendeu rápido. Sob que forma vos apresentais aqui? Sempre rainha. E pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainha. Por que não vos podemos ver? Não o quero. Se nos fosse dado enxergar, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias? Certamente. E como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? É que eles não me deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me viste. Que impressão vos causa estardes entre nós? Se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia. Não quero que me tratem assim. Chamai-me majestade, ou não responderei mais. Lá vai Kardec usar
o título, né? Vossa Majestade compreendia a língua francesa? Por que não a compreenderia? Eu sabia tudo. Vossa Majestade gostaria de nos responder em inglês? Não, não me deixareis, pois, tranquila? Quero ir embora, deixa-me. Pensais que eu esteja submetido aos vossos caprichos? Sou rainha e não escravo. Rogamos somente que respondais ainda a 2 ou 3 perguntas. Aí São Luís, que estava presente, responde: Deixai-a, pobre perturbada. Deixai-a, a pobre perturbada. Tende compaixão de sua cegueira, e Oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Observação. Essa conversa oferece mais de um ensinamento. Evocando essa majestade decaída, agora, no túmulo, não esperavam respostas de grande profundidade, tendo em vista o gênero de educação das mulheres naquele país. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas da terra. Longe disso, nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. É um orgulho que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra a sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito por sua impotência. Prevendo respostas de outra natureza, havíamos preparado diversas perguntas que se tornaram sem objetivo. Essas respostas são tão diferentes das que esperávamos, assim como as pessoas presentes, que nelas não se poderia ver a influência de um pensamento estranho. Além disso, tem a marca tão característica de personalidade que acusam claramente a identidade do espírito que se manifestou. Poder-se-ia estranhar, com razão, ver Lemaire, homem degradado e maculado por todos os crimes, manifestar, em sua linguagem de além-túmulo, sentimentos que denotam uma certa elevação e uma apreciação bastante exata de sua situação. Ao passo que, na de Rainha de Aúde, cuja hierarquia deveria ter-lhe desenvolvido o senso moral, não sofreram as ideias terrestres nenhuma modificação. A causa dessa anomalia parece fácil de explicar. Por mais degradado que fosse Lemaire, vivia no seio de uma sociedade civilizada e esclarecida, que tinha reagido contra sua natureza grosseira. Ele havia absorvido, malgrado seu, alguns raios da luz que o cercavam, e essa luz nele fez nascerem pensamento sufocado por sua abjeção, mas cujo verme nem por isso deixava de subsistir. Ocorre de modo diferente com a rainha de Aúde. O meio em que viveu, os hábitos, a ausência absoluta de cultura intelectual, tudo deve ter contribuído para manter em toda a sua pujança as ideias de que estava imbuído desde a infância. Nada veio modificar essa natureza primitiva sobre a qual os preconceitos conservaram todo o seu império. Bem, eu quero comentar 2 coisas rapidamente, e aí depois eu vou abrir aqui para a gente conversar um pouco. Mais uma vez, chamando a atenção para reuniões mediúnicas. Olha o que Kardec escreve aqui. Prevendo respostas de outra natureza, havíamos preparado diversas perguntas que se tornaram seu objetivo. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. O que eu quero chamar a atenção aqui? Uma reunião mediúnica, você evoca o espírito e já está com as perguntas prontas, antecipadamente. Normalmente, nós temos um momento de estudo teórico antes da reunião mediúnica.
Nessa reunião, quando nós começamos a reunião, discute-se as comunicações anteriores, discute-se sobre as evocações que serão feitas, discute-se sobre as perguntas que se farão nessas evocações, discute-se as invocações que serão feitas e o que perguntaremos também nessas invocações dos espíritos superiores. Então, é outra coisa que eu quero chamar a atenção. Então, muito diferente do que a gente observa nas atuais reuniões mediúnicas. Não há evocação, tudo fica na mão do mentor espiritual, o mentor espiritual que escolhe os espíritos para trazerem. Nós não sabemos quem são os espíritos, nós vamos descobrir na sala mediúnica, no momento da comunicação. Bem diferente, né? Então, é justamente quando Kardec fala que ele havia preparado várias perguntas, mas tornaram-se seu objetivo. Por quê? Porque eles não esperavam essa resposta. As respostas foram tão contundentes, tão diferentes, né? E aqui, quando ele fala que as respostas são tão diferentes, é que ele coloca aqui como mais também um fato de que não poderia haver influência nenhuma de um pensamento estranho. Por quê? Porque todos estavam esperando fazer as perguntas e obter respostas de acordo com as perguntas que seriam feitas. Ou seja, o que ele quer dizer é que essa comunicação ela acaba provando que é uma comunicação legítima, né? Que não há uma interferência, né? Não há um animismo. A outra coisa que eu quero comentar é sobre o que ele fala, a diferença do meio em que Lemer viveu e o meio em que a rainha de Aoud viveu. Lemer viveu no seio de uma sociedade civilizada esclarecida. Então, por mais tendência que ele tivesse ao mal, ele acabou absorvendo, né, os pensamentos e os ensinamentos que aquela sociedade oferecia. Então, o meio onde a gente vive também nos influencia bastante. E a rainha de Aoud não, né? Vivia, né, no meio onde os hábitos, a ausência de uma cultura intelectual, e muito cheio de. E a gente sabe também que no passado, em muitos lugares, ainda tinha muitas crenças, tinha muito misticismo, e muito pouco uso, né, da cultura intelectual em si, né? Muito interessante, né, a forma como Kardec coloca. E, e existe mesmo, né? O espírito que está tão preso no material, né? Fica nítido também o orgulho. Você sabe que eu acho interessante é quando São Luís, né, ele interrompe a comunicação, né, e fala, não, deixa, é uma pobre perturbada, né? Tende compaixão da sua cegueira, né? E ele ainda fala assim, Oxalá vos sirva de exemplo. Ou seja, que sirva de exemplo para nós aqui, né? Sobre o orgulho, né? Sobre a vaidade, mas dá para a gente ver bem, identificar bem
o espírito, em que escala ele se encontra. Porque a gente vai lembrar também de outros que também eram príncipes, né? Aliás, a história de Siddhartha Gautama, né? O próprio Siddhartha Gautama foi criado, né, para que ele achasse que tudo era lindo e maravilhoso. A gente sabe a história, né? Que depois ele se tornou Buda, né? Então, até que ele achava estranho, né? Porque não via gente doente nem velho, então ele resolveu sair do reino. E o pai dele teve todo o cuidado de deixar ele sair, mas com uma escolta. No caminho, retiraram todas as pessoas velhas e doentes, para que ele visse só pessoas sadias, bonitas e jovens, porque o pai não queria que ele tivesse contato com o sofrimento humano. E ele foi criado assim. Só que nessa saída, alguém ter se descuidado e ele vê um velho doente. E aí ele descobre, então, que nem todo mundo goza daquele bem-estar que ele goza dentro do reino. Nessa noite ele resolve, então, fugir, e aí ele vai. Aí tem toda a caminhada dele, né? Com o Siddhartha, e depois ele se torna, depois ele alcança, né? A iluminação. Então a gente vê também que são espíritos que viveram em ambientes muito parecidos, digamos assim, mas que a elevação de cada um era diferente. Por isso que cada um precisa de provas também, né? Provas adequadas para as questões que esses espíritos têm que resolver. Mas como São Luís coloca aqui, né? Deixai a pobre perturbada, tende compaixão da sua cegueira. E um complemento para nós aqui, né? E Oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Então, eu estava pensando, né, como era realmente na época de Kardec, as reuniões. A gente vira e mexe conversa sobre isso, né? As respostas. Achei bem interessante, né? Que nem um mês do falecimento, tá certo que para eles, né, o tempo é atemporal, mas e ele vem e dá essas respostas. E antigamente ficava imaginando, né? Não, na verdade, antigamente nem imaginava que a gente poderia evocar espíritos assim, tão recentes, né? Desencarnados tão recentes. Mas a gente também teve provas, né, Mário, de que, Quarta, quinta, sexta, sábado, 3 dias. então, 3 dias nós tivemos comunicação de um suicida. Foi na quarta-feira, pulou no trilho de trem aqui. No sábado a gente recebeu a comunicação. O microfone está fechado nisso. Na quarta-feira? Ele pulou no trilho de trem. Ah, sim, do suicida aquele, né? Foi. É No incrível aquilo. sábado nós recebemos a comunicação. É, que incrível. Aí nós estranhamos, por que tão rápido, né? Uma segunda médium estava na sala e ela disse que ela viu no modo de falar, né? Aí eu vou usar a visão que Kardec fala, né? A percepção dela é que ele pulou no trilho. Mas você sabe que quando ele estava no ar, ele quis voltar. Mas não dava, ele já estava no ar, né? Olha só, isso são átomos de segundo. Mas naquele instante, é como se passasse um filme na cabeça dele, vendo o sofrimento dos pais, e ele quis voltar, né? Foi uma percepção que a médium teve, né? E o engraçado não, o bom da história é que essa comunicação
se ela tivesse restringido ao nosso grupo, a gente podia ficar com pulga atrás da orelha se era verdade ou não, se era animismo ou não. Mas olha só, tem um outro grupo mediúnico, na época, tinha outro grupo mediúnico de uma colega nossa, né? E é uma pessoa assim que a gente respeita muito, uma pessoa séria e tudo. Ela é médium, né? Ela estava na estação no mesmo dia que o rapaz pulou, mas ela não sabia quem era, só viu aquela muvuca lá, e aí parou tudo e ela saiu de lá. Como ela tem mediunidade muito ostensiva, ela percebeu que se tratava, e no sábado ela teve a intuição de que eles poderiam atendê-lo, digamos assim, né? Mas o que aconteceu, faz um pouco de tempo, Eliane e Marta, se eu estiver fugindo, você me lembre de alguma coisa, se bem que eu não estou contando pormenores, né? Eu estou falando bem geral. Mas eles sentiram que eles iam fazer uma espécie de vibração, mas o atendimento não seria lá. Eles sabiam que o atendimento ia ser feito em outro lugar, mas não sabiam nem quem, quando, onde. Pois é, eles fizeram a reunião dele, fizeram as vibrações, não souberam o que aconteceu, né? Mas nós atendemos esse espírito, E né? na mediúnica de vocês, vocês fizeram evocação ou ele se apresentou de forma Não, ele espontânea? veio espontaneamente. Veio espontaneamente. Então, para tu ver a providência divina, é impressionante. Porque depois que a gente passou a evocar, hoje a gente conversou sobre isso. Depois que a gente começou a fazer evocações, veio o Espírito sem a gente evocar. E a gente ficou matutando, matutando, matutando. Aí que eu lembrei, eu disse, mas o Kardec ele fala sobre manifestações espontâneas. Uhum. Então, quando há necessidade de um espírito, é por isso que eu falo, essas revistas espíritas aqui, se você ler os artigos com calma, olha quanta instrução está ali embutida. Sim, Quantas sim. vezes as pessoas leram isso e não enxergaram as coisas? Então, o Kardec está falando, olha, primeiro que ele fala, as introduções são sempre as mesmas, a evocação é sempre a mesma, o cabeçalho, né, do que ele ia falar. Então, não vou fazer. Então, quer dizer, opa, então eu tenho uma fórmula, entre aspas, né? Ou então tem uma forma de fazer, né? Fazer a vocação. Ah, a gente tinha feito um monte de pergunta. Ah, então quer dizer, ele levou pergunta pronta? Lógico, não é? É a mesma coisa assim. Ah, vou ligar para a Sayuri. Aí a Sayuri atende, falou, oi, oi, e aí? E aí o quê? Ué, você ligou para quê, né? Não, sei lá, você não quer falar alguma coisa? Não é? Ué, se você está ligando, né? Você tem que fazer pergunta, né? Vamos esperar que o mentor traga os sofredores. Aí traz o sofredor, ah, coitadinho, não, mas tua mãe está do teu lado, ela vai te dar um beijinho na testa, tá tudo bem. Aí, às vezes, o espírito nem está satisfeito com esse atendimento, né? Que não, agora a espiritualidade cuida. Pronto, acabou o atendimento, entendeu? E é o que o movimento espírita faz. Aí depois vem o mesmo espírito. Como é que você vai saber se você não anotou o que ele falou? Aí vem e aí ele fala de novo. Aí você atende como se fosse outro. E aí? É a espiritualidade que cuida, né? Não, tem uma série de coisas que, se a gente começasse a conversar aqui, a gente ia passar a noite inteira para a gente fazer reflexões a respeito de muita coisa que a gente fez de observação, né? É como os espíritos já falaram para a gente. Tem que estudar. Espíritas, instruí-vos. Eis o primeiro. Não, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Mas eles pararam só no amor e caridade, né? É só cesta básica, é só cuidar de gente pobre e ninguém estuda. Então a Tem caridade ficou. espaço. É.
É mais fácil. A caridade ficou só na caridade material, né? Que o próprio Kardec, quando ele comprou a Vila Seguir era para amparar pessoas que na sua velhice não tivesse uma assistência. Mas ele não misturava uma coisa com a outra, né? Ele não se autopromovia. E hoje as pessoas têm essa mania de fazer a caridade e se autopromover. Bem, vamos finalizar o nosso estudo. Mais uma vez, então, com gratidão, encerramos essas duas comunicações da Revista Espírita de março de 58. E na próxima semana a gente dá continuidade nas outras comunicações, encerrando, pelo menos é o que a gente vai tentar encerrar, né, esse mês de março no próximo estudo. Então, gratidão a Deus, gratidão à presença de cada um de vocês e aos nossos benfeitores espirituais. Que nós possamos ter um bom descanso e a gente se vê, então, no próximo estudo. Até lá.